a previsão das cartas do tarô para sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. E eu tô bem animada, gente, bem animada, porque nós temos aqui uma previsão babado, tá? Então fica por aqui, já segue o perfil, já ativa as notificações. Se você tá na outra plataforma, se inscreve no canal também. E é o seguinte, aqui nas finanças é bem possível que talvez você perceba algo com outros olhos, de outra forma, assim, por outro ângulo, por outra perspectiva, você me entende? É como se você estivesse vendo uma situação financeira, né? Porque assim, sabe não é uma parábola, é uma história, né? É uma, como é que se diz? Que a pessoa olha para o copo, né, e tá pela metade. E tem pessoas que vão ver o copo meio cheio, tem pessoas que vão ver o copo meio vazio, e o pendurado justamente fala exatamente dessa situação, da gente olhar para nossa situação e pensar assim, pô, de repente eu preciso ver por outro viés, né, encontrar algo promissor, que talvez pode sim exigir que você abra mão de algo, por motivos de força maior, por exemplo, sabe? Talvez você não está conseguindo conquistar, de repente, algo que você queria, mas você está conseguindo pagar suas contas em dia, está conseguindo guardar dinheiro, entende? Às vezes a gente tem que mudar a visão, né, a percepção da situação, porque às vezes a gente está pensando assim, pô, queria estar viajando, queria estar, né, queria estar fazendo tal coisa e tal, e às vezes não pode, né? E, e aí você pode pensar, pô, não tô viajando, mas tô aqui conseguindo, sabe? Tipo, às vezes você tá fazendo outras coisas. Consegue entender dessa forma? Bom, é isso, tá bom? E aqui na área profissional, nós temos o Hierofante, que ele mostra algumas situações em que nós vamos nos adequando aos costumes, né, de algum tipo de norma, regra, coisa que a gente tenha que seguir no nosso trabalho, tá? Pode ser que a gente tenha que seguir, né, algum tipo de princípio, assim. É bem provável também que talvez a gente queira surja talvez uma curiosidade de ouvir uma palestra, de repente contratar algum curso, né, pagar algum curso, comprar algum curso, tá? Por quê? Porque aqui no nosso trabalho talvez a gente precise lembrar, né, que a formação, né, as certificações, elas têm um valor no nosso trabalho, no mercado de trabalho, né? Os cursos que a gente faz, tudo aquilo que a gente aprende, com certeza sempre tem valor e acaba agregando, né? E tem coisas que a gente precisa fazer mesmo, né? Um estudo, tem que ter um aprendizado ali para a gente poder cumprir aquela função de trabalho, fazer o nosso trabalho, enfim, né? E é isso no trabalho aqui, gente. E aqui na área amorosa e nas relações, nós temos o valete de bastos, que ele mostra uma empolgação, né? Então pode ser uma coisa assim que traga uma vontade, né, de repente fazer alguma coisa, assim, por exemplo, pode surgir alguém que te dá uma vontade de investir energia nessa pessoa. Você pensa, vou dar atenção para essa pessoa aqui, vamos ver o que vai dar, sabe? Pode ser uma notícia, pode ser um convite também que surja, tá? Só que é importante prestar atenção, porque às vezes tem coisa que é fogo de palha, tá? Que é só, parece assim, né, que vai dar alguma coisa e não dá em nada, tá? Algumas coisas, né, propostas podem surgir rápido demais e podem prometer tudo e não cumprir nada, tá? Aqui na saúde nós temos o 10 de espadas, que pode trazer talvez uma dor crônica, alguma coisa contínua, assim, uma intensidade que insiste. E aí o que acontece? Claro, se houver alguns sintomas, sempre é importante ir atrás para saber o que é, o que está acontecendo, independente de qualquer coisa. Então, como eu sempre digo para meus consulentes que fazem às vezes leitura, que eu já ajudei sim várias vezes os consulentes chegarem em diagnósticos, encontrarem diagnósticos. Eu lembro uma vez que
teve um rapaz que procurou porque ele tinha uma dor de cabeça muito estranha e tal, e aí até foi que as cartas orientaram ele em qual cidade, né, que ele tinha que ir procurar um médico apropriado que ia encontrar o diagnóstico, né, qual que era o médico que ele ia conseguir, e de fato depois ele conseguiu, então... Só que as cartas ajudam, assim, a dar um norte, né, tipo, ah, você pode estar com isso, procura esse médico aqui e tal, mas nada substitui, gente, imagina, né, você tem que ir num médico, tem que ir num profissional. Mesma coisa quando as pessoas às vezes vêm pedir, né, questão de para saber de gravidez e tal, gente, vão no médico, uma análise profissional, com certeza, né, imagina, nunca vai se comparar, né, a você ter a certeza ali e tratar como se for preciso, né. Então, aqui na espiritualidade, essa energia do 10 de espadas, ela fala sobre um ânimo meio abalado, né? Nós vamos estar com o nosso ânimo talvez meio abaladíssimo em alguns momentos. Por quê? Por conta de alguma decepção que pode acontecer de forma inesperada, ou pode ser até alguma questão psicológica, assim, sabe? Que você talvez não esperava, que tu não esperava que fosse acontecer, tá? Alguma situação desagradável que pode afetar o nosso humor, o nosso psicológico, e aí nos deixar meio assim, né? Meio down, down, down. E, gente, no conselho nós temos o eremita. E aqui no eremita, ele vai nos guiar a buscarmos respostas dentro de nós mesmos, através das nossas experiências até aqui, de tudo que nos aconteceu, que de alguma forma pode servir de aprendizado. Então é olhar para trás e perceber, né, que às vezes você tá ali buscando um rumo e tem muito barulho na tua volta, tem gente palpitando, tem mundo acontecendo e tu não sabe muito bem o que fazer, então dá uma silenciada. Não sei se meditação, mas também uma meditação é legal, mas assim, se tu tá sentindo que a tua cabeça tá muito confusa, tipo, muita coisa, muito burburinho, né? Às vezes acontece. Dá uma silenciada, sabe? Tenta buscar algumas respostas em você, assim, no seu silêncio, porque, gente, eu não sei vocês, mas eu já, né, eu já percebi, assim, e também já testemunhei, pessoas já contaram, assim, que, tipo, quando a gente tá em silêncio, às vezes, assim, vem cada pensamento, vem cada ideia. Eu tenho muito isso no banho, gente, quando eu vou pro banho, parece que abre um portal, assim, ó, que começa a vir umas ideias, e eu já pego, às vezes eu peço pra Alexa anotar, ou pego o meu celular rapidinho, anoto ali no banho, né, porque são coisas que vêm, assim, ó, mirabolantes, e isso tem uma explicação, né, isso, às vezes, justamente o nosso cérebro, ele consegue encontrar novas sinapses e tal, quando a gente consegue, né, meio que silenciar e tentar organizar as coisas que nos aconteceram, né. Então, é importante nós lembrarmos disso, do quanto as nossas experiências nos proporcionam né, uma experiência, uma vida toda, né, que nos traz sempre coisas que trazem aprendizados. Inclusive, pode ser um dia que talvez você ouça algum conselho de alguém mais velho, uma orientação de uma pessoa mais experiente, que talvez tenha passado por alguma situação parecida, tá? Não quer dizer que você vai fazer o que essa pessoa está te aconselhando, vai ouvir o conselho, vai refletir, pode ser usado, porque talvez a pessoa já passou por aquela situação ali que você está passando, sabe? Então, não interprete as coisas ao pé da letra, né? Absorva apenas aquilo que faz sentido para você. Inclusive, essa leitura aqui, ela só, né, só pode te trazer alguma coisa de útil, tá? Se você ouviu algo que não fez sentido, que nada a ver com o seu momento, tranquilo, não tem problema. Essa é uma leitura coletiva. Para você fazer uma leitura particular, entre em contato comigo no link aqui embaixo da descrição, onde a gente vai poder conversar, onde eu vou conseguir entender como que eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Então, para falar comigo, entre em contato no link que tá aqui embaixo. Eu agradeço sua companhia, espero que você tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, uma sexta-feira maravilhosa. Fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.